Queridos irmãos, que a graça do nosso Deus possa estar pousando no coração de cada um. O Senhor venha nos conduzir, que seu Santo Espírito nos venha conduzir neste tempo de louvor, de aprendizado da sua palavra. Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias novamente no Evangelho de Marcos, ainda no capítulo 8, no versículo 22 até o 26. Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 22 ao 26. O texto nos diz o seguinte: Então chegaram a Betsaida, e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e aplicando-lhe saliva aos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: Vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: Vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. Irmãos, na última unidade literária que nós falamos no Evangelho de Marcos, essa que vai do versículo 14 até o versículo 21, nós encontramos aqui Jesus alertando seus discípulos sobre o perigo da falta de discernimento. Mas ele não termina por aí a sua admoestação, porque ele continua falando e chamando a atenção desses discípulos para os riscos que eles poderiam correr se não entendessem, se não fizessem uma interpretação correta do que estava se passando ao seu redor. Neste episódio que nós terminamos de ler aqui, ele usa esse momento em que ele devolve a vista a um cego para alertar sobre o perigo da cegueira espiritual que acomete muitos daqueles que dizem acreditar em Deus e que se dizem filhos de Deus. É interessante observar, irmãos, que este milagre é uma resposta que os discípulos não conseguiram responder na unidade anterior, quando Jesus os alertou sobre o fermento dos fariseus e de Herodes, e quando os questiona ali se eles não conseguiam ver os riscos que corriam diante da falta de discernimento que lhes acometia. Por esse motivo é que Jesus usa o momento da restauração da vista desse cego para ensinar os seus discípulos sobre a importância de estar atento aos riscos da cegueira espiritual na qual eles ainda estavam submetidos. Nesse momento em que esse episódio acontece, observem que Jesus não está somente resolvendo um problema físico de um homem, um problema que os homens não conseguiam resolver, mas ele estava mostrando aos seus discípulos, através ali daquele milagre, que eles ainda precisavam saber muito mais do que eles vinham demonstrando até ali. Sabemos que a cegueira era um problema de saúde muito sério no Oriente Antigo, causada tanto pelo sol extremamente forte que assola a região, quanto pelo excesso de poeira, que também é comum pela falta de chuvas, assim como pela falta de higiene, que não era uma preocupação das pessoas daquela época. O Antigo Testamento, por exemplo, ele fala de cegueira mais de 30 vezes, e o Novo Testamento, que é menor do que o Antigo Testamento, fala de cegueira mais de 50 vezes. Os 4 evangelhos, eles relatam 8 episódios em que alguém, de alguma maneira, é curada de alguma cegueira. O próprio apóstolo Paulo reclama disso, falando dos graves problemas de vista que ele teve. Portanto, irmãos, a cegueira
era um infortúnio social, porque assolava uma boa porcentagem das famílias da época. E não é sem razão que a Bíblia vai usar a cegueira de forma figurativa para retratar a desgraça e a obscuridade do mundo. Se você ler, por exemplo, Deuteronômio 28, Apocalipse 3:17, a cegueira é usada ali de forma figurativa para falar das mazelas que acometem o mundo. Mas também a cegueira, ela foi um meio que Deus usou para revelar a sua misericórdia. Também, às vezes, curando de forma literal e às vezes de forma figurativa, a gente vê a cegueira sendo usada como um meio pela qual a misericórdia de Deus é manifesta entre os homens. Leia, por exemplo, o Salmo 146, versículo 8, e você vai encontrar o uso figurativo da cegueira como uma manifestação da misericórdia de Deus. Portanto, queridos, estamos falando de algo muito comum na Bíblia e que foi usado largamente para se referir à realidade do mundo. Foi uma figura de linguagem muito comum para se referir ao problema, às mazelas e às condições desse mundo caído em pecado. É, portanto, a partir dessa perspectiva do uso que a Bíblia faz da cegueira, que nós vamos fazer a exposição do texto de hoje, a partir do título, O Perigo da Cegueira Espiritual. E esse título, ele está dividido nos seguintes pontos. A cegueira espiritual nos impede de ir até Jesus, a cegueira espiritual limita a visão da realidade, e a cegueira espiritual só é curada por Jesus. Vamos, portanto, ao primeiro ponto. A cegueira espiritual, ela nos impede de ir até Jesus. Usando aqui ainda o exemplo, me inspirando aqui no exemplo que o texto nos dá, olhem como o texto começa dizendo no versículo 22. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Voltando um pouquinho antes, lá no capítulo 6, no versículo 45, Jesus havia dado uma ordem aos seus discípulos, lá na ocasião da primeira multiplicação, algum tempo atrás, que nós não sabemos exatamente quando. Jesus havia dado uma ordem aos seus discípulos, dizendo que quando eles saíssem daquele lugar onde eles estavam, lá daquela multiplicação de pães, eles fossem até a cidade de Betsaida. Mas o texto vai nos falar logo em seguida que os discípulos enfrentaram uma forte tempestade durante a noite. Aquela tempestade em que Jesus aparece andando sobre as águas. E por conta daquela tempestade, dos fortes ventos, a gente vai ver, ainda no capítulo 6, no versículo 53, que em vez de irem para Betsaida, eles foram parar lá em Genezaré, bem distante do porto onde eles pretendiam ir. Depois de terem chegado em Genezaré, eles ainda passaram pela cidade de Tiro, pela região de Tiro e Sidom. Capítulo 7, versículo 31 nos dá essa informação. Passaram por um lugar chamado Dalmanuta, já falamos bastante desse lugar. Capítulo 8, versículo 10, e finalmente aqui, aquela ordem que foi dada no capítulo 6, versículo 45, ela só consegue se cumprir aqui no capítulo 8, no versículo 22, quando finalmente eles chegaram a Betsaida, já com um bom tempo de atraso. Um outro esclarecimento que eu quero trazer é que quando nós lemos o Evangelho de Lucas, basta você ler Lucas capítulo 9, versículo 10, Lucas trata esse lugar como uma cidade, enquanto Marcos fala de uma aldeia. Para alguns isso pode gerar uma confusão. Era uma cidade ou era uma aldeia? Bom,
tanto Marcos quanto Lucas dão tratamento diferentes a essa cidade. E a razão desse tratamento diferente era porque Lucas, quando se refere a Betsaida, ele está usando, ou ele está olhando para a condição atual que a cidade tinha naquele momento. Ela tinha passado por uma grande transformação. O imperador Júlio, o imperador Augusto tinha investido naquela cidade e batizado-a com o nome de Betsaida Júlia, que era o nome da sua filha. Então, todo esse investimento feito naquela cidade foi para homenagear a filha do imperador Augusto. E Lucas, como um grego que era, né, um gentil que era, melhor dizendo, ele vai se referir à cidade como, ele vai se referir àquela localidade como uma cidade. Por outro lado, Marcos, ele usa o antigo nome, a aldeia de Betsaida, aquele nome que os moradores mais antigos ainda adotavam, né? Isso é normal, irmãos, até hoje. Uma vez eu estava conversando com um colega que ele é de Esperantinópolis, e a cidade de Esperantinópolis, há alguns anos atrás, ela era chamada de Boa Esperança, e ele dizendo, olha, os mais antigos nunca aprenderam a chamar de Esperantinópolis, eles sempre chamam de Boa Esperança. Isso aqui, irmãos, é esse tratamento que explica por que Lucas chama de cidade e Marcos chama de aldeia. Dito isto, como de costume, assim que Jesus chega naquela cidade, a multidão lhe procurou, trazendo um cego e rogando que Jesus o curasse através do toque. Observem que o cego é preciso ser conduzido. Ele não consegue ir até Jesus sozinho, claro, ele não andava por todos os lugares. E um outro detalhe interessante é que aqueles homens que o trouxeram fizeram um pedido específico, que Jesus o tocasse. Esse pedido, irmãos, ele é interessante porque, diferente de outras ocasiões, não era um pedido arrogante e nem tampouco era uma forma de testar se Jesus tinha poder de curar aquele cego. Mas esse pedido foi feito de forma específica, que Jesus o tocasse, pelo fato de que se tratava de alguém que não tinha visão. E para as pessoas que não têm visão, o tato é um dos sentidos que mais se desenvolvem. Portanto, a ideia era, o pedido daqueles homens era que Jesus fizesse aquele cego compreender que ele estava sendo alcançado pela cura. E Jesus entendeu a sinceridade daquele pedido, porque ele sabia que aquele homem, pelo fato de ser cego, ele vivia de forma passiva na sociedade, ele não participava da vida comum, ele não deliberava, ele não ia para qualquer lugar, ele tinha uma vida muito limitada e era excluído da maioria das coisas que aconteciam. Por isso que ser tocado por Jesus significava muito para aquele cego, porque ele não somente poderia entender que alguém estava fazendo alguma coisa por ele, mas para ele era um sinal, uma evidência de que finalmente alguém estava se interessando pela sua situação, né? Afinal de contas, era comum, como ainda é até hoje, pessoas serem marginalizadas por causa de alguma deficiência e consequentemente ter que viver da caridade alheia e em grande medida fora do convívio social. Então, quando aqueles homens pedem que Jesus tocasse o cego, é porque eles conheciam e acreditavam na compaixão de Jesus. E os evangelhos testemunham essa compaixão. Há inúmeros exemplos onde a compaixão de Jesus, ela se sobrepõe às barreiras sociais, porque ele vê as pessoas de um modo completamente diferente do modo que o mundo as vê. Vejam que inúmeras vezes
Jesus, assim, de uma forma intencional, ele toca leprosos, que era um grupo extremamente desprezado e excluído pela sociedade. Aqui no Evangelho de Marcos, nós já vimos, Marcos capítulo 1, versículo 41, Jesus ele toca o leproso, coisa que ninguém fazia. E quando ele faz isso, irmãos, o seu objetivo era cuidar dessas pessoas de uma forma diferenciada, visando não apenas restaurar a saúde delas, mas ao tocá-las, Jesus estava devolvendo para essas pessoas a dignidade e o sentido da vida que lhes haviam sido usurpadas. Afinal de contas, algumas delas há anos que não eram tocadas, que não eram abraçadas, que sequer tinham a oportunidade de se aproximar de alguém. Por isso que a condição daquele cego era muito representativa, porque a cegueira daquele homem, irmãos, naquele momento ali, era um símbolo da cegueira do mundo. Era um símbolo da exclusão que o mundo promove para aqueles que são incapazes de andar por conta própria. E assim também, aquela limitação, a dificuldade que aquele homem tinha de ir até Jesus, era um símbolo do quanto as pessoas são incapazes de irem até Jesus se não tiver quem as guie. A sua cegueira, ela significava que o mundo está cego para o Salvador, que o mundo está cego para a salvação. Era uma cegueira física, mas com um significado simbólico de uma cegueira espiritual. A cegueira espiritual, de igual modo, ela não é menos trágica que a cegueira física, porquanto ela priva o ser humano de conhecer a verdade. E aí, a consequência inevitável é a própria condenação eterna. Portanto, levar aquele homem até Jesus, ser tocado por Jesus, era uma lembrança vívida do quanto nós precisamos do Salvador, do quanto nós precisamos ser guiados. E hoje, esse guia, é a palavra de Deus que nos conduz até Ele. O nosso segundo ponto, irmãos, a cegueira espiritual limita a visão da realidade. Olhem aqui comigo nos versículos 23 e 24, como diz assim: Jesus, tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia, e aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvore os vejo andando. E Jesus se interessava pelo bem das pessoas, irmãos, não apenas de forma coletiva. Quando ele tinha oportunidade, ele buscava cuidar também de um modo individual e personalizado. Embora algumas vezes a gente tenha a impressão de que ele repetia o mesmo método, em cada encontro que Jesus tinha individualmente com uma pessoa, ele tinha uma singularidade para apresentar. Aqui nesse caso, ele tirou o homem do meio do povo e o colocou em um lugar onde eles pudessem conversar calmamente, olho no olho, mesmo que o cego não conseguisse enxergá-lo. É por isso que Jesus o pega pelas mãos, o leva até um lugar tranquilo, fora da aldeia, porque a sua intenção não era somente curar, mas estabelecer uma comunicação com aquele homem, e ser conduzido por Jesus, irmãos, e em seguida perceber que alguém estava fazendo alguma coisa em seu favor, certamente foi algo que reavivou a esperança no coração dele. Realmente foi algo que realmente o fez acreditar que ele tinha a possibilidade de ter uma nova vida.
Por isso, quando Jesus o guia para fora, né, ali daquela multidão, do meio ali do povo, vejam que começa a brotar no coração daquele homem uma esperança que ele ainda não tinha experimentado, porque diferente dos seus amigos que o levaram ante Jesus, mas sem poder fazer nada mais do que isso, a conversa dele com Jesus o mostra que ele estava sendo guiado para algo novo. Não era somente ser guiado como seus amigos o guiavam, né? Alguém estava lhe dando uma atenção singular e estava demonstrando um interesse genuíno por ele, pela sua situação e pela sua causa. É interessante lembrar, irmãos, que quando Jesus curou o surdo e mudo lá na região de Decápolis, alguns dias antes, Jesus também levou aquele homem para um lugar restrito, né? Agora ele faz algo semelhante. Ele tira o cego do meio do povo e o leva para fora da aldeia. De modo igualmente semelhante, ele usa a saliva no processo de cura desse cego. Isso nos faz pensar que Jesus usou o mesmo método e, de fato, em grande medida, usou. Porém, a forma como Jesus cuidou, conversou e despertou no coração despertou a esperança no coração daquelas pessoas, foi algo realmente singular para cada uma delas. E Jesus, em grande medida, ele usa a mesma metodologia, irmãos, porque havia um propósito comum, tanto no caso do surdo mudo lá de Decápolis, quanto agora com esse cego. Vejam que Jesus usa a saliva, né? Ele pega a saliva, um pouco de cuspe, e passa nos olhos daquele homem, algo para a gente assim um tanto estranho, né? Meio asqueroso. A gente não tem esse hábito, né? Mas por que Jesus faz isso? Porque ele queria dizer ao homem cego que estava fazendo alguma coisa por ele. Mesmo que ele não estivesse vendo, ele sabia que aquele homem que estava ao seu lado estava fazendo alguma coisa em seu favor. Alguém estava se esforçando para ajudá-lo de alguma maneira. Alguns comentaristas dizem que esse homem ele não foi cego a vida inteira. Afinal de contas, ele tem algumas referências, né? Ele diz: eu vejo homens andando, mas é como se fossem árvores. Então parece que ele já há uma indicação de que ele um dia já tinha enxergado. Afinal de contas, ele era capaz de descrever uma árvore. E isso, com certeza, aumentava ainda mais a sua expectativa. E quando Jesus usa essa metodologia de passar saliva nos olhos dele, ele está sentindo que alguém está se interessando pela sua causa e de que a sua esperança estava sendo renovada. Naquele tempo, assim como hoje, né? Muitos tinham remédio para tudo quanto é coisa, né? Remédio de todo gosto, de todo jeito, planta, raiz, folha, remédio de sal, remédio disso, remédio daquilo, e muitos acreditavam que a saliva dos profetas, de curandeiros e de outras personagens tinha um poder curativo. No entanto, irmãos, Jesus ele não usa a saliva aqui com nenhum propósito místico. Não havia nenhum poder na saliva para curar aquele homem. Jesus usa, obrigado João, usa essa saliva aqui com um propósito didático, de fazer aquele homem entender que alguém estava lutando por ele. Ou seja, a saliva era para apresentar algo que pudesse ser tangível para aquele homem e ele entendesse que ele estava passando ali por um processo, né? Alguém estava fazendo algo por ele. E além disso, irmãos, observem bem aqui no final do versículo 23, Jesus faz uma pergunta para ele, né? Vês alguma coisa?
Essa pergunta aqui, ela também é bastante significativa, porque ela mostra a natureza dessa metodologia que Jesus estava usando naquele momento. E quando Jesus leva o homem a interagir com aquela situação, a sua intenção era envolvê-lo no processo de cura. Observe que a resposta do homem demonstra que estava havendo um desenvolvimento, alguma coisa estava acontecendo, ou seja, ele estava consciente, ele estava participando, ele estava entendendo o que estava acontecendo ali. Ele primeiro narra uma visão vaga das coisas, né? E depois ele consegue ver claramente, consegue discernir exatamente o que estava acontecendo com ele ali. Esse homem, irmãos, que possivelmente já tinha enxergado algum dia, né? Ele foi sendo curado progressivamente e entendendo o que estava se passando ali naquele momento. O interessante do Evangelho de Marcos é que Marcos é o único dos evangelistas que faz uma descrição de alguns milagres de Jesus em duas etapas. E Marcos faz isso porque ele tinha um objetivo didático para os seus leitores. Como os irmãos sabem, os leitores de Marcos eram os cristãos da igreja de Roma. E Marcos queria ensinar alguma coisa, descrevendo por etapas esse milagre de Jesus. E o objetivo de Marcos aqui, irmãos, era para mostrar que o primeiro estágio daquele homem, ali vendo as coisas muito confusas, tudo ainda muito misturado, sem conseguir distinguir, aquela visão confusa ali, ela era uma representação de todos que um dia foram cegos espirituais, mas que começaram a mudar de vida à medida ou a partir do momento em que Cristo os encontrou. O segundo estágio, que é este em que o homem vê tudo claramente, já é um símbolo do homem, que ele tem consciência das coisas espirituais. Embora ele ainda não tenha um discernimento completo e perfeito, né? Mas ele já tem um entendimento correto da espiritualidade. Ele já não vive mais na cegueira espiritual. Ele já não está mais confuso como esteve alguns dias antes. A cegueira espiritual já não é mais um impedimento para que ele conheça devidamente ao Senhor Jesus Cristo, porque o próprio Cristo removeu essa cegueira que o limitava. E finalmente, irmãos, nosso terceiro ponto: a cegueira espiritual, ela só é curada por Jesus. Versículos 25 e 26 nos dizem: então novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. Aquele homem começou a ser curado por Jesus, mas o diálogo mostra que essa cura não foi completa de uma única vez. Ainda faltava algo a ser feito em favor daquele cego, que somente Jesus poderia realizar. Vejam que Jesus toca novamente nos olhos dele, e mais uma vez Jesus o questionou sobre o que ele via, e finalmente ele pôde dizer que distinguia as coisas de forma perfeita e não mais confusa como no início daquele diálogo. Fato importante neste acontecimento, irmãos, é que embora a cura tenha sido realizada em duas etapas, tudo isso aconteceu em um ato único e não em processos lentos e graduais. A condição de cego para alguém com a vista plenamente restaurada não levou um tempo demasiadamente grande, não foi preciso sessões,
não aconteceu com este homem o que acontece com aqueles que tentam ser curados através de curandeiros, né? Que tem que ir várias vezes para renovar o tratamento. Embora tenha sido 2 etapas, mas foi em um ato único ali, naquela conversa fora da aldeia. Por que Jesus realizou esse milagre em 2 estágios, irmãos? Ainda é um motivo desconhecido. Afinal de contas, nós sabemos que Ele tem poder para curar instantaneamente. Ele ressuscitou mortos instantaneamente. Contudo, o mais importante foi que, mais uma vez, Jesus demonstrou que somente através dele é possível uma mudança definitiva de vida. Ao dizer, né, que aquele homem distinguia tudo perfeitamente, Marcos está dando para nós o lembrete de que aqueles que são restaurados por Cristo são capacitados para olhar além do que os olhos físicos são capazes de ver. Esse encontro aqui com Jesus, irmãos, terminou de forma semelhante a outras vezes. Observem, né? Jesus cura aquele homem, e assim como ele fez em outras ocasiões, novamente ele conclui esse encontro aqui, recomendando que ele não fizesse propaganda do que tinha acontecido com ele, mas que dali, de onde eles estavam, ele fosse direto para a sua casa, sem voltar por dentro da aldeia. E a razão para isso, irmãos, claro, era que Jesus não queria ser visto como algum tipo de libertador nacional, algum curandeiro, tampouco ser proclamado como líder político, né, como tentaram fazer algumas vezes com ele. Afinal de contas, isto não era parte da sua missão. Essa orientação servia, inclusive, para que os discípulos, que mesmo já tendo testemunhado muitos milagres, tivessem a oportunidade de amadurecer quanto à natureza messiânica de Jesus. Não fazer propaganda dos seus milagres era uma forma de ensinar os discípulos a compreender que a missão de Jesus era a salvação dos homens e não ser a solução de todas as doenças, as cegueiras, as mazelas que acometiam as pessoas da sua geração. O apóstolo João vai dizer que Jesus realizou milagres que nenhum livro do mundo seria capaz de caber, né? Tudo que Jesus realizou, mas ainda assim não foi suficiente para resolver todos os males, né, que assolam ou assolavam aquela geração. Isto, queridos, não porque Jesus não tivesse poder para isso, mas é porque esta não era a sua missão. A sua missão era a salvação do homem. Portanto, podemos dizer que o foco do ministério de Jesus não eram milagres, mas a redenção do homem perdido em pecados. A sua principal cura não era a cura física, mas era a cura espiritual. É por isso que ele recomenda aquele homem que voltasse para a sua casa sem passar mais por dentro da aldeia. Afinal de contas, quando ele se encontra com Jesus novamente, ele ficou livre tanto da cegueira física quanto da cegueira espiritual. Demonstrando assim, irmãos, que somente nele está, de fato, a cura que a humanidade precisa. Queridos, caminhando aqui para as aplicações, vamos pensar no que esse texto pode nos ensinar hoje, o que nós podemos aprender desta narrativa que se passou há tantos anos, né? Já há cerca de 2 milênios praticamente. O que esse texto nos fala hoje? E a primeira aplicação, irmãos, é que uma pessoa cega, ela não tem autonomia para ir onde ela precisa, por isso é necessário que o outro a ajude. Isto quer dizer o seguinte, que a cegueira espiritual é um impedimento brutal para quem precisa mudar de vida. Veja só,
Observem que, se o próprio Jesus não tivesse se voluntariado para mudar a sorte da humanidade, hoje todos nós estaríamos absolutamente cegos, enquanto caminhávamos rapidamente para o inferno, seguindo apenas as nossas próprias intenções e os desejos do nosso coração. Mas Ele veio e nos tomou pela mão para que nós pudéssemos conhecer a salvação, conhecer o Pai eterno. O meio pelo qual isso acontece hoje, irmãos, a forma como nós somos guiados hoje, é a palavra de Deus, que nos ensina sobre quem é Jesus, que nos ensina sobre o quanto nós precisamos dele e nos livra da cegueira espiritual a qual um dia nós estivemos sujeitos. Portanto, irmãos, este cego aqui, ele é um forte lembrete de que não somos mais cegos espirituais, porque o próprio Cristo nos encontrou e está nos conduzindo em uma nova condição de vida, já livres dessa cegueira. A segunda aplicação, irmãos, é que muitos que estão espiritualmente cegos são incapazes de perceber a sua real condição de cegos espirituais. É normal ver muita gente acreditando com toda a convicção que estão certas do que estão fazendo. Enquanto isso, estão vivendo de forma contrária às Escrituras, sem se importar em honrar a Deus e buscando apenas aquilo que é do seu interesse pessoal. Essa visão limitada da realidade é um perigo real, porque é o caminho mais seguro para a condenação eterna. Aqueles que não conhecem a sua real condição, aqueles que não sabem, não têm consciência do quanto estão longe de Deus e por isso andam por seus caminhos de forma convicta, seguindo seus desejos, seguindo seu coração, seguindo as suas intenções pessoais, estão também seguindo para o inferno, irmãos, porque o caminho que livra do inferno não são nossas intenções, não é o nosso coração, não são nossas boas intenções, tampouco a nossa realidade, mas o que nos livra do inferno é quando nossos olhos são abertos da cegueira espiritual em que nos encontrávamos e somos conduzidos para uma nova vida pelo Espírito de Deus. Este cego aqui, ele teve a sua vida mudada porque ele teve um encontro pessoal com Jesus. Jesus o libertou tanto da cegueira física quanto da cegueira espiritual, e isso o conduziu para uma nova realidade. E a terceira aplicação, irmãos, é que embora haja muitas sugestões de como se livrar dos problemas e ser feliz na vida, os coaches estão aí dando exemplos de toda forma de como ser feliz. De fato e de verdade, somente em Cristo está o verdadeiro sentido da vida, porque Ele não limita o seu cuidado sobre nós, não apenas naquilo que diz respeito às nossas questões físicas, mas Ele nos mostra e nos conduz para algo ainda maior do que, ou muito maior do que os nossos olhos são capazes de perceber. Ele está nos conduzindo para algo que é perfeito. Quando nós o conhecemos, os nossos olhos se abriram para a realidade espiritual que nós não somos capazes de ver por nossa própria conta. No entanto, porque Cristo nos libertou desta cegueira em que nos encontrávamos, Ele nos capacitou e plantou em nosso coração a esperança de desfrutar de uma verdade que somente aqueles que o conhecem pessoalmente são capacitados a desfrutar. Ele despertou em nosso coração uma convicção, uma disposição de viver não somente para esta vida, mas viver para a eternidade. Sabemos, irmãos, somos peregrinos nesta terra, estamos aqui de passagem. O que
O que Cristo de fato tem preparado para nós é muito maior do que aquilo que os nossos olhos físicos são capazes de ver. E nós vemos isto, queridos, pelos olhos da fé. Foi assim com Abraão, quando morreu sem ver a promessa, mas passou de longe olhando para ela. E é assim com cada um de nós. Portanto, queridos, vivamos crendo nesta promessa e crendo que o Senhor tem coisas maravilhosas para nos mostrar, uma realidade espiritual muito mais profunda e muito maior do que aquilo que os nossos olhos físicos são capazes de perceber. Que o Senhor nos dê da sua graça ao longo dessa jornada. Amém.